Olá, eu sou Fernando Gabeira e este é o Capital Natural. Decidimos realizar o nosso programa em Paraty, onde se realiza agora a festa literária da cidade. Aqui não se discute apenas literatura, mas também as relações do homem com a natureza e do homem com a grande cidade. Escolhemos o tema Democracia e Grande Cidade e estamos falando com as pessoas que mais se destacaram nesse debate. Alguns sociólogos pensam que a democracia na grande cidade é difícil porque nós administramos os riscos de tal maneira que eles são maiores para os pobres. Quando chove, as áreas pobres são as mais atingidas. Os direitos humanos são menos respeitados nas áreas pobres. E para as áreas pobres mandamos os manicômios, as penitenciárias e os lixões. Mas vamos falar também da democracia nas relações interpessoais. A democracia no país do sabe com quem você está falando, ou então do fé em Deus e pé na tábua. Esse tema é o tema do Capital Natural de hoje. Estamos com Roberto da Mata, antropólogo e ensaísta, um dos destaques nos debates sobre democracia e cidade. Roberto, na sua intervenção de hoje, você disse que com a crise na Europa e nos Estados Unidos, o modelo de modernismo também é muito mais amplo do que era antes e que as cidades do terceiro mundo agora têm uma chance. O que você acha dessa chance? Não, eu falei em chance no sentido, quer dizer, existem hoje várias modernidades em curso. Né? Nós temos uma modernidade chinesa, nós temos uma modernidade brasileira, nós temos uma modernidade indiana, para falar de países, né, que são países BRICS, do chamado ex-terceiro mundo. Né? Nós temos uma modernidade na Austrália, que é diferente da modernidade que foi inventada na Inglaterra, dessas proto-modernidades que são paradigmáticas, americana, né, sobretudo a americana, a francesa, né, e a inglesa. E a alemã, que também a alemã talvez seja a mais interessante da gente acompanhar. Por quê? Porque a Alemanha teve retrocessos parecidos com os nossos, que foi o retrocesso nazista, né? De uma tentativa de hierarquizar novamente a sociedade, porque a sociedade alemã era uma sociedade altamente hierarquizada e muito segmentada. Né? E eles tiveram esse surto, né, do nazismo, do personalismo nazista, que aparece aquela figura, né, do Hitler, que é um orador magnífico, né, a despeito de toda a malignidade que ele possa ter. Né? Aparece um bode expiatório que são os judeus, etc. E nós temos eu não digo semelhanças, mas tem lembranças. Né? Nós temos bodes expiatórios aqui e ali, de vez em quando aparece. Né? Nós temos uns fantasmas que a gente não conseguiu exorcizar. Então, o que eu quis enfatizar? Que você hoje tem uma dificuldade para um grupo do setor intelectual, que é a impossibilidade de seguir receitas prontas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Condenados à singularidade. Exatamente, condenados a uma busca. Você disse hoje uma coisa muito interessante, que observando a prática da democracia no Brasil, você constatou que os brasileiros têm alguma dificuldade nas situações que implicam igualdade. Não é? E os seus livros falam muito, desde o sabe com quem você está falando até o fé em Deus e pé na tábua, existe essa dificuldade com a igualdade. Como é que você vê isso agora no Brasil? Não, porque nós somos uma sociedade de matriz aristocrática. O Estado brasileiro não foi feito para desenvolver a sociedade. Embora o discurso seja um discurso de que o Estado, que é um discurso, inclusive, muito interessante,
nós vamos resolver os problemas da sociedade através do Estado. Ou seja, eu e você vamos continuar sendo Roberto da Mata e Fernando Gabeira, não vamos mudar nosso comportamento, nós vamos continuar tendo empregado doméstico, a gente dá férias ou não, a gente segue lei ou não, a gente continua tratando as nossas mulheres como subordinadas ou não. Agora, o Estado é que tem que resolver o problema. Esse negócio ficou meio... turvou, porque a coisa mais importante que aconteceu é um governo de esquerda. E o governo de esquerda é socializado dentro dessa prática de aristocratização dos seus eleitos. Então, o que acontece depois de 3 meses de eleição de Lula? Lula compra 25 gravatas. A classe operária vai ao paraíso. A classe operária vai ao paraíso. O que ele faz? Ele faz operação plástica, né? Ele põe botox, ele clareia dente. Os cartões de crédito do Planalto são... o número de os gastos se ampliam. Então, tem uma coisa a ver com a elite brasileira, uma concentração muito grande. Você conhece rapidamente a elite brasileira toda. Você com 3 meses de Rio de Janeiro e 2 meses de São Paulo, se você for branco, letrado, for um cara inteligente, você conhece todo mundo. E uma vez que você conheça todo mundo e entre nesse jogo do cara te emprestar o avião, o helicóptero, você vai para Angra, vai no meu helicóptero. Claro. Você tem que devolver esse favor. Claro, então, esse lado, o que eu acho que é interessante... A CPI do Cachoeira revela muito essas amizades. Exatamente. Esse amor, que é um amor da amizade. Meu caro... meu querido, você está em perigo. Você é nós somos seu. Claro. Tu é nós, tu é meu, eu sou teu. Eu estou aqui com o Luiz Eduardo Soares, um grande especialista em temas ligados à segurança pública. E nós estamos fazendo um trabalho sobre democracia na cidade. E temos uma suspeita de que tanto a democracia como os direitos humanos estão mais fortes em certos setores da cidade do que em outros. Você tem essa impressão também de que geograficamente há uma diferença? Eu tenho mais do que impressão, tenho certeza, Gabeira. É verdade, você tocou o ponto tão importante, como as desigualdades sociais se manifestam no território, né? No espaço da cidade, distribuição dos bairros, em todos os aspectos, a presença do Estado, serviços, provisão das garantias, dos direitos. Há uma concentração também territorial, né? Então isso é muito importante. Numa das suas palestras, você disse que a sustentabilidade e a segurança pública tinham muitos pontos em comum. Como é que você vê isso? Acho que se nós deixarmos de lado o varejo cotidiano, as questões que nos mobilizam e nos angustiam no dia a dia, pensando a longo prazo, estamos falando da mesma coisa. Não é? Porque o que é de fato sentir-se seguro? É sentir-se com os direitos preservados, respeitados e com a sensação de estabilidade que isso oferece, sem que o medo intervenha, sem que as inseguranças a respeito do momento subsequente, do momento futuro sobrevenha. Então, esse estar razoavelmente confortável, com o curso do tempo, com o desdobrar das nossas relações interpessoais, esperando que a rotina no dia seguinte nos traga uma versão razoavelmente próxima da experiência anterior. Isso é para nós um esteio fundamental. Não é? Quando nós falamos de segurança, nós falamos da expectativa de segurança. Fé em Deus e pé na tábua. O que você pretendia com esse ensaio? O que você pretende com esse ensaio? Eu comecei a prestar atenção em outras áreas onde a recusa da igualdade era um problema. Eu comecei a prestar atenção para dizer como é que as pessoas andam no Brasil. Como é que os meninos da PUC ocupam aquele pátio, né? Ali onde eles conversam.
como é que a gente entra e sai de avião? A ansiedade, que é inútil. Porque o avião chegou, a porta não abriu, todo mundo fica em pé. E começa um a empurrar o outro. Então, tem melhorado. Tem melhorado. Será que a gente não podia encurtar a melhora se a gente começasse a discutir essas questões, que são questões que estão na matriz da história social brasileira? O fato de que o Brasil foi uma sociedade que teve escravos. Essa cidade é uma cidade que o desenho dela, o próprio calçamento, foi feito, né, para que as pessoas não pisassem na rua. Você andava de cadeirinha, botava uma rede, vinha para cá de rede, eu deitado na rede. Os escravos pisavam. Os escravos pisavam. Os escravos andavam descalços. Andar descalço nessas pedras é muito mais funcional do que andar de sapato ou de tamanco, sobretudo tamanco, né? Enfim, eu comecei a prestar atenção nisso. E o trânsito é fundamental, porque o trânsito, ele obriga, ele coage a igualdade. Você não pode desenhar sinais de trânsito diferenciados para diferentes classes sociais. É como uma moeda. Eu até tenho um ensaio também sobre a inflação, que eu arguía que o Brasil, como toda a sociedade aristocrática, tinha várias moedas. Porque os aristocratas trocavam determinadas coisas. Os padres trocavam outras coisas. Os comerciantes ricos trocavam outras coisas. E as pessoas comuns trocavam outras. E os escravos não trocavam nada. Trocavam força de trabalho por nada. Eles não ganhavam nada, né? Eu desenvolvi essa hipótese. A nossa tolerância para uma hiperinflação que não explodiu o Brasil, né, era por causa dessa história social que era segmentada em vários sistemas de valores. O trânsito, ele obrigou o Brasil, ele obriga as cidades a entrarem em fila. A fila, você entrevistar as pessoas na fila, as pessoas ficam indignadas. Você entra no Banco do Brasil, tira aquele, bem organizadinho, você tira a senha, as pessoas já entram, quando você olha, a cara das pessoas é uma cara de sofrimento e de purgatório, porque a pessoa já está indignada porque ela ficou igual. Se for um branco que tem dinheiro no banco, né, uma pessoa que tem consciência do seu dinheiro, não olha e vê quem são os seus companheiros de fila, ele já fica indignado. Então o que precisava fazer? Você tem que fazer uma campanha em que você comece a politizar essa alergia à igualdade, que é o último, talvez, um dos pendores. Sempre tem um, né? Porque a sociedade nunca está perfeita. Nem vai estar, né? Sempre tem um. Mas um elemento importante, né, para você aliciar grupos políticos, para você aliciar finalizar essa modernização do Brasil, no sentido de que o outro é igual a você, o outro existe. Ele não pode ser uma pessoa invisível, porque os invisíveis não são só os bandidos. O invisível é todo aquele que você não conhece. Alguns setores das cidades, como o caso da Zona Oeste no Rio de Janeiro, reclamam que para lá vão os manicômios, as penitenciárias, os lixões e as grandes empresas poluidoras. Isso também é uma visão da falta de democracia na grande cidade? Claro, eu acho que sim. E normalmente não se pensa desse modo, né? O pensamento parece mais abstrato, mas de fato se manifesta nisso. Onde é que estão também as milícias? Onde é que se concentram os assassinatos, os crimes mais graves? O desrespeito aos direitos, acesso a saneamento, enfim, tudo isso que você menciona. Onde estão os outros? Esses que são os outros para a opinião pública, tal como reverenciada na mídia, etc. Parece uma não-cidade, né? Parece que o Rio, para tomar o caso do Rio de Janeiro ao qual você se refere, parece que o Rio se resume à orla, à Zona Sul, alguns bairros, ou Zona Norte mais tradicional, e como se o resto do Rio fosse o resto, o outro, né? E isso é uma questão fundamental da democracia. Ontem, no nosso debate, você falou de um espaço terrivelmente problemático para o respeito dos direitos humanos, que são as cadeias. Ali há muita tortura. E eu falei de um espaço onde dificilmente você consegue mandar gente para a cadeia, que é o espaço do sistema político e das áreas mais poderosas. Também nesse setor a diferença é muito grande, né? Exatamente, a desigualdade no acesso à justiça. Então, quando a gente fala tradicionalmente de desigualdade no Brasil, a gente fala da economia, que é mais visível, acesso à renda, etc. A escolaridade é uma manifestação evidente, acesso à saúde.
Mas o acesso à justiça é fundamental, porque quando não há crença na justiça, confiança na justiça, recorre-se à justiça pelas próprias mãos, a vendetta, a vingança se impõe, práticas de todos os tipos substituem as instituições e a corrosão que esse ceticismo gera acaba tendo consequências sobre as instituições políticas também, no sentido mais amplo, né? E nós temos demonstrações cotidianas a respeito de respeito à justiça ao qual você se referia. Políticos notórios que são procurados pela Interpol internacionalmente, aqui são celebrados pelo ex-presidente Lula, o caso do Maluf, por exemplo. Enfim, nós temos situações que são aberrantes e que provocam no povo, de uma maneira geral, um ceticismo cáustico, uma indignação muito justa, né? Então, essa é uma questão em relação à qual o Brasil não se passou a limpo, digamos assim. Como é que você internaliza, não é, regras, um princípio de igualdade que tem a ver com esse transformar o outro, ver o rosto do outro, seja no aeroporto, seja num elevador, seja num corredor, numa escada em que você está descendo e tem uma senhora de idade, uma senhora grávida que você dá o... Nós não aprendemos isso. É uma coisa que a gente pudesse discutir, essa questão, não é, dessa alergia à igualdade em que você tem retornos, né, retornos sociopsicológicos de uma sociedade cuja matriz é uma matriz aristocrática, né? Que você uma vez se arrumou, que é o velho colonialismo português. E hoje a mentalidade da elite continua mais ou menos, não digo que é a mesma, que seria um exagero, eu já estou exagerando, mas seria um exagero maior do que o exagero. Mas o empresário brasileiro continua operando, não é, com essa linha de eu vou fazer um negócio. Ele faz a pousada, reforma e tal, e depois ele não investe mais nada, porque é só lucro. E em várias áreas da indústria, etc. Quer dizer, e a ausência, que é brutal, de pesquisa, né? Ninguém financia pesquisa, porque você acredita, se falar em pesquisa, eu tenho essa experiência, você propor um empresário, um grupo de empresários, não, a gente podia fazer uma pesquisa sobre a igualdade no Brasil, o cara já põe a mão na carteira. Uma experimentação qualquer também não é. Então esse livro, Fé em Deus e Pé na Tábua, é isso que eu descobri, né? Não era para o meu horror, porque eu tinha intuição, porque eu sou assim, eu sou brasileiro, né? Eu também reajo dessa maneira. É simplesmente essa alergia, quer dizer, o mal-estar no Brasil não é a desigualdade. Quando você tem uma situação em que você sabe exatamente a posição de cada um, tranquilo, é tranquilo. Que é o que a pergunta que a gente faz, como é que é o negócio, quem é o dono aí? Quem é o dono da bola? Agora, se não tem dono da bola, é uma CPI. É o que você vê na CPI, aquele bate-boca. Aí é um bate-boca e um fingimento grande também. Enfim. Como é que você vê uma política de segurança pública sustentável a longo prazo? Ela teria de contar com instituições respeitáveis que funcionem razoavelmente, de uma maneira estável, a ponto de nós podermos prever essa continuidade com alguma segurança também, não é? Nós não dispomos no Brasil de instituições capazes de, digamos, projetar para o futuro perspectivas promissoras, não é? Pensar um exemplo, a cidade, não é, que é o nosso grande tema prioritário. Qual o lugar da cidade no campo institucional da segurança pública no Brasil, segundo a nossa Constituição? Nenhum.
É um negócio impressionante. Se você pensar de 1988 para cá, com a promulgação da Constituição, as políticas mais importantes foram se deslocando, foram migrando para as cidades, para os municípios. Saúde, educação. As grandes responsabilidades foram caminhando nessa direção, uma direção democrática, né? E permite mais participação, maior refinamento na distribuição de recursos, enfim, maior controle, visibilidade. Então é muito positivo isso, sem que a União abdique de suas responsabilidades ao Estado. A segurança pública é um zero à esquerda no artigo 144 da Constituição. Isso é de uma enorme gravidade. Essas mudanças importantes, mudanças de toda a arquitetura institucional da segurança pública, eu acho, alcançaremos em algum momento, porque vai ser inevitável avançar, mas para isso vai ser necessário que a sociedade celebre um pacto mínimo em torno de mudanças indispensáveis, inclusive valorizando a cidade. Um pacto em torno da sustentabilidade da segurança que nós desejamos, ou seja, da possibilidade de que ela nos ofereça esperança, que elas nos ofereçam possibilidade de confiar no futuro, de confiar no seu desempenho. Isso vai exigir controles externos, valorização dos profissionais, alteração da sua estrutura organizativa, um outro lugar na composição institucional do país. Nós estamos muito longe disso, avançamos tanto no Brasil, né, Gabeira, em tantas áreas, mas essa área permanece como a ditadura nos legou e nós só nos lembramos de que é uma área tão importante nas crises e nas tragédias. Você acha que esse princípio de precaução pode ser levado também para a segurança pública, no sentido de que é possível, através de um processo de prevenção mais complexo, evitar muitos dos problemas que nós temos hoje? Sem dúvida, eu acho que esse é o caminho. E é possível fazer isso, é possível. Há demonstrações claras de que isso é possível. Nós tivemos muito sucesso no Brasil em pequenas experiências piloto. Outros países já demonstraram que isso é possível. Porque os fenômenos da insegurança são muito regulares, curiosamente são previsíveis. Então, se houver informações e a capacidade de o Estado trabalhar com intersetorialidade, compreendendo a complexidade de cada caso, mas com respeito à especificidade de cada problema no bairro, na área particular, dentro do bairro, na praça. Por isso que é muito importante a perspectiva da cidade, mais ainda dos microespaços. Se nós tivermos sensibilidade para respeitar a ecologia social, a peculiaridade das relações em cada área, e se nós trabalharmos com os desafios tais como se apresentam em cada área, numa perspectiva preventiva, que exige esse conhecimento e essa capacidade de mobilização intersetorial, nós avançamos muitíssimo. Hoje, só para lhe dar um quadro geral da nossa situação, nós temos 50 mil homicídios por ano, somos o segundo no mundo em homicídios dolosos, em termos absolutos, é uma vergonha, um absurdo completo. E nós temos o esclarecimento de menos de 8% dos crimes mais graves, o que gera uma tremenda impunidade. Nós só somos capazes de investigar uma pequena parcela. Por outro lado, estamos falando de impunidade, mas os cárceres estão entupidos de gente e nunca houve tanto encarceramento quanto hoje no Brasil. Nós temos hoje a terceira população carcerária do mundo, com 540 mil presos, e a taxa de crescimento da população carcerária é maior do mundo, o que é espantoso. Então, como é que se casa a impunidade em relação ao crime mais grave, a inexistência de investigação, com esse aprisionamento tão, digamos, tão assim, voraz, tão veloz? É porque aqueles que estão sendo presos, segundo as pesquisas, nos últimos 5 anos, são jovens pobres com baixa escolaridade, envolvidos com o varejo das substâncias ilícitas, sem envolvimento com violência ou com crime organizado. São os que mais morrem também. São os que mais morrem e esses vão ser levados à prisão sem nunca terem praticado violência, sem vínculo com o crime organizado, por conta do varejo ali da substância ilícita. Nós estamos montando uma mina contra nós mesmos e contra o futuro dessa juventude, né? Então é um sistema inteiramente desorientado, cujo foco está equivocado, que não faz o fundamental e, sobretudo, perde o que você dizia que é básico, a precaução, a perspectiva da prevenção. Muito obrigado. Nós falamos com o antropólogo e escritor Luiz Eduardo Soares. Eu achei muito interessante uma observação tua sobre as contradições das grandes cidades, você dizendo que quando vê a praia da sua infância, você fica triste. E a Baía de Guanabara também. No entanto, o mundo se reuniu em torno da Baía de Guanabara para salvá-lo.
É uma coisa bem estranha, né? Pois é, essa coisa, né? Quer dizer, as diferenças, né, que nós temos no Brasil entre classes de pessoas, né, patrões, empregados, cozinheiros, garçons, é muito grande, né? O Estado pode ajudar a resolver, mas não pode ser só o Estado, tem que ser um movimento da sociedade. Tem gente que ganha num dia o que uma pessoa não ganha em 30 anos, que aliás é o meu caso. O seu também. Claro. Eu reuni tudo que eu tenho guardado, né? São 50 anos, 15 minutos. 50 anos de professor, de escritor, Eles ganham 15 minutos. Os caras ganham 15 minutos, até menos de 15 minutos. E aí me veio na cabeça um folclore, uma coisa do folclore americano, que é interessante, que é um encontro do Joseph Heller, o escritor, com o Kurt Vonnegut, que também é escritor. Os dois foram passar um fim de semana na casa de um financista, um cara que jogava na Bolsa de Valores. Na época a Bolsa de Valores americana estava bombando. Aí o Kurt Vonnegut, que é um provocador, falou assim, o Joe Heller, Joe, você sabe que o livro que você escreveu aquele famoso livro Catch-22, né? O livro Catch-22, você traduziu em quantas línguas? Traduziu em 10, foi traduzido em 10 línguas, fizeram uma série de televisão e falou, pois é, tudo que o livro arrecadou, esse cara ganha em 2 horas. Ele falou, e daí? Ele falou, e daí é que o que você acha disso? Ele falou, eu tenho uma coisa que esse cara não tem. Aí o Vonnegut continuou provocador, falando, o que você acha que você pode ter que esse cara não tem? A resposta dele, eu sei o significado do suficiente. Nós não discutimos isso no Brasil. O que é suficiente para uma pessoa de classe média ou para uma pessoa que faz sucesso na política? Um cara que se elege governador de estado, prefeito de uma... O que é suficiente para a gente? É ter 40 empregados? É roubar 1 bilhão? Isso não é Jesus Cristo que está falando, não. São 2 escritores americanos contemporâneos, cínicos. Pecadores. Cínicos, picaretas como nós, quiseram vender livros, etc. Claro. Essa parábola é importante porque é uma coisa que a gente precisa pensar. Você não pode mais continuar no Brasil imaginando que o céu é o limite. Esse foi o Roberto D'Amato, antropólogo, ensaísta, um dos grandes debatedores aqui na Festa Literária de Paraty. Este foi o Capital Natural, eu sou Fernando Gabeira e falamos aqui em Paraty do vasto tema sobre democracias e cidades.